Bora, fiel, se liga nas últimas informações do Corinthians nesse sabadão. E o timão que tá interessado no marroquino, meia amigo do Memphis pra temporada. A negociação já começou e pode avançar nas próximas horas. Tem o retorno de José Martínez e muito mais sobre o clássico de amanhã contra a Porcada na Neoquímica Arena. E você tá confiante? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do timão. E palpites nos comentários. Eu vou chutar aqui 2-0 pro timão. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians tem clássico no fim de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Antes disso, na quinta-feira, venceu e venceu bem o Capivariano, também pelo Campeonato Paulista por 3-0. Titulares poupados nessa partida contra o Capivariano, pensando justamente no clássico contra o Palmeiras. Aí, a garotada da base apareceu, brilhou nessa vitória contra o Capivariano. 3 gols de garotos da base, Dieguinho, Guinegão e Kaique. Corinthians vencendo por 3-0. Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos, o objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo, o desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. Agora o Corinthians então tem essa preparação para a partida contra o Palmeiras. 2 jogadores preocupam justamente por terem sofrido lesões nessa partida contra o Capivariano. 2 jogadores que deixaram o gramado ainda no primeiro tempo. O Caio César, com apenas 10 minutos de jogo, sentiu o posterior da coxa, e o Hugo, com 36 minutos, numa dividida, acabou sentindo o joelho. Segundo o técnico Dorival Júnior, a situação do Hugo é a que mais preocupa, mas ele foi avaliado no vestiário, então não preocupa tanto quanto no momento da lesão. No vestiário já uma situação mais tranquila, mas mesmo assim a situação do Hugo é um pouco mais delicada que a situação do Caio César. É o Corinthians, então, que poupou seus titulares, pensando justamente nessa partida contra o Palmeiras, e depois do clássico contra o Palmeiras tem Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E antes da gente ir pro próximo corte, fiel, timão que tá interessado no meia marroquino aqui, informação do meu timão. O GE também confirmou, vou ler aqui pra vocês a postagem do meu timão. O Corinthians tem interesse na contratação do meia marroquino Zaccaria Labiad, de 32 anos, que está sem clube desde a saída do Dalian Wingbo, da China, ao fim da temporada de 2025. Segundo a apuração do meu timão, as conversas começaram ainda em 2025, mas foram interrompidas pelo transfer ban, que impediu o clube de registrar jogadores entre agosto do ano passado e janeiro de 2026. Ainda de acordo com o meu timão, pesa a favor do timão a amizade de Labiad com Memphis Depay, com quem atuou no PSV. Ao longo da carreira, o meia também passou por clubes como Sport, Ajax, Utrecht e Dalian Wingbo, da China, e o Corinthians vê a possibilidade com bons olhos por não haver custo de transferência. Mais informação e análise desse vídeo aqui com o Chico Garcia após esse corte da ESPN agora, fiel. Bora! Vamos agora, então, a classificação do Campeonato Paulista depois de 6 rodadas. A gente vê o Novo Horizontino como líder com 13 pontos. O Palmeiras vem na cola com 12. O Bragantino também tem 12 pontos. O Corinthians já aparece na 4ª colocação com 11. Então você vê que uma vitória do Corinthians seria importantíssima para exatamente passar o Palmeiras, né? Com toda essa história que vem do ano passado, com o Corinthians levando vantagem sobre o time alviverde. O Guarani vem na 5ª colocação com 11, a Portuguesa 9, Mirassol e São Bernardo 8. Estes são os classificados para as quartas de final neste momento. Cadê São Paulo e Santos? Na segunda página, o Botafogo tem 8 pontos, Primavera, São Paulo e Capivariano 7, assim como o Noroeste também 7. O Santos tem 6, está ali pertinho da zona do rebaixamento, onde estão o Velo Clube 4 e a Ponte Preta, que só tem 1 ponto ganho. Ô Elton, qual a sua perspectiva para esse jogo do domingo? O Corinthians e Palmeiras jogam à noite em Itaquera. O Corinthians vem num momento legal, né? Com o título, com os reservas vencendo, mas o Palmeiras também. Então, eu acho que pode ser um jogo bem interessante, né? Sim, e será. É um jogo difícil para as duas equipes, um jogo de um Corinthians muito motivado, retomando essa confiança em grandes jogos, né, conquistando a Supercopa do Brasil, já vindo de um título da própria Copa do Brasil, e no Campeonato Paulista, né, aí nessa classificação, nesse momento, pode
obviamente, né, um confronto direto até pela liderança, porque o Novo Horizontino, a gente viu, tem 13 pontos, o Corinthians vencendo pode chegar a 14 e o Palmeiras a 15. Então é um confronto direto até pela liderança, a depender aí dos resultados de Novo Horizontino e principalmente, né, o Bragantino que está ali entre os dois. Então acaba sendo um jogo que vai classificar, né, matematicamente uma das duas equipes, vamos saber qual das duas, e um jogo que traz esses elementos também que o Vinícius Nicoletti trouxe, né, que é um time do Palmeiras que venceu um jogo numa sequência muito grande de invencibilidade do Corinthians nesse meio, né, foi aquele 2-0 no primeiro turno do ano passado no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez 2 gols no começo ali com o Piquerez e o Martínez, e aí fez 2-0 e o Corinthians nos últimos 3 jogos, né, incluindo os 2 jogos da Copa do Brasil, passou invicto contra o Palmeiras, vencendo até os 2 jogos da Copa do Brasil. Então acaba sendo um jogo bem interessante de se acompanhar. É louco a gente virar essa chave, porque poderia ser tranquilamente um jogo do Campeonato Brasileiro, e é um jogo de Campeonato Brasileiro, né, nesse início, o Corinthians até tem um jogo a menos, o Palmeiras, como você trouxe, venceu e venceu bem o Vitória, conseguiu aí uma vitória importantíssima, né, de goleada. Esse jogo tranquilamente poderia ser também um confronto direto no Campeonato Brasileiro, na briga pelas primeiras posições, mas virando a chave, é um jogo de estadual, é um jogo também que traz essa revanche do ano passado, é um Corinthians que quer continuar ostentando esse título, mais um, né, nessa sequência de um ano para cá, contra um Palmeiras que, por mais que seja o campeonato estadual, esse jejum de títulos incomoda o torcedor e até o estadual ajuda a aliviar e retomar os trilhos, né? Então, vencer um clássico, por mais que ainda seja um clássico de primeira fase, também traz essa importância para a equipe do Palmeiras. E é um clássico, né, Edu? Poderia ser do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Tem favorito? Do Campeonato Estadual, como aconteceu desde a temporada passada. Acho que não tem favorito, apesar do Corinthians jogar em casa e ser um time que nesse tipo de jogo tem se dado muito bem, né? Mas é um Palmeiras que, quando reencontra o seu caminho, apesar de ainda não estar onde a gente já viu o Palmeiras estar, é um time também muito perigoso fora de casa, então é um equilíbrio muito grande. O Corinthians tem essa vantagem do mando, Edu, que pode fazer diferença, mas o Palmeiras também é um time que sabe jogar muito bem fora de casa. É isso, Palmeiras vem de uma boa vitória, um bom triunfo sobre o Vitória. Bom, e o Corinthians tem uma novidade, né? Sabe quem estará na cidade de São Paulo no dia do derby? Ele voltou, José Martínez! O venezuelano obteve um novo passaporte, está voltando ao Brasil, postou uma foto nas redes sociais anunciando a volta, mas não está muito animado pela foto não, hein, Elton? O pessoal já deve estar perguntando quem é esse, né? Porque tanto tempo fora, mas acaba sendo um reforço. Vamos ver como vai ser recebido, né? O Dorival mandou mensagem, ele não respondia. Vamos ver agora como ele vai se recuperar, Edu. Chega muito atrás, né, em relação aos seus companheiros, que já estão aí em pleno vapor desde o início do ano. E a camisa ali com o aviãozinho e o Brasil, né? Tô voltando, Brasil. Tá a mensagem ali no peito. O Carrilho fazendo piada que ia ajudar na vaquinha para encontrar o José Martínez e tudo. Tá voltando o venezuelano. Vamos ver como vai ser essa recepção. Só falta o Dorival falar. Agora também não quero falar com você, não. Fica aí. Enfim, e teve no Corinthians também, tivemos uma outra novidade, a proposta para o goleiro Hugo Souza. Será? O goleiro recebeu uma segunda oferta do futebol europeu nesta janela. Aliás, a informação inicial do nosso Zé Elias, ex-jogador do Corinthians, nosso comentarista. O Besiktas da Turquia é a bola da vez. De acordo com a apuração, o gigante turco ofereceu 10 milhões de euros, ou 61 milhões de reais aproximadamente, pelo Hugo Souza. O Timão, porém, rejeitou a proposta do Besiktas e optou por segurar o Hugo, que está valorizado e deve ser um dos nomes do Carlo Ancelotti na próxima Copa do Mundo, em especial para pegar pênaltis, hein? Mais informações no nosso site. Pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem muita coisa, hein? Proposta por Hugo Souza. Ai. Tem um marroquino meio-campista, parceiro do Memphis, que tá na mira. E a situação do Caio César? Ele machucou contra o Capivariano. Quando é que ele volta? Olha, vamos falar do Corinthians porque tem muita coisa, tá? O Corinthians recusou uma proposta pelo goleiro Hugo Souza no valor de 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais.
Vamos lá, vamos com calma com essa notícia. Tô falando do Beşiktaş da Turquia, a OTB Sports, que cuida da carreira do Hugo, inclusive comunicou à imprensa que é a segunda proposta recusada pelo Corinthians. A gente sabe que ele está valorizado, está convocado para a seleção brasileira constantemente, né, nos últimos tempos, tem se tornado um ídolo do Timão, tem conquistado títulos, tem sido um cara muito decisivo, importante, recuperou a sua carreira no Corinthians, acho que dá pra gente falar dessa maneira. O Corinthians adquiriu o jogador em definitivo, mas, se vocês lembrarem, o Flamengo fez jogo duro e negociou o Hugo por um valor até abaixo do mercado, abaixo do que ele vale, não lembro exatamente agora o valor, mas era um valor que estava lá na opção de compra, né, depois do empréstimo, porque ele estava no Chaves de Portugal, o Flamengo redirecionou esse empréstimo para o Corinthians com opção de compra, o Corinthians pagou, porque entendeu que o Hugo valia e vale muito mais do que isso, inclusive, mas o Flamengo negociou ficando com 40% do jogador. Então o Corinthians tem apenas 60% de Hugo Souza. Quando a gente fala de 10 milhões de euros, o Corinthians embolsa apenas 6 milhões de euros, que dá 30, 40 milhões de reais para você liberar um goleiro que é ídolo, que é de seleção, que é decisivo e que supriu a ausência do gigante Cássio, talvez o maior jogador em títulos, né, da história desse clube. Você não encontra assim tão facilmente um cara da posição dele. Então, esquece. Esquece. 10 milhões de euros, nem que esses 10 ficassem apenas para o Corinthians. Esquece. Não dá para negociar Hugo Souza. Nenhum jogador é inegociável, mas assim, Hugo Souza, agora não. Deixa ele quieto. Tem contrato até 2029, jogador consolidado. E assim, a assessoria, o staff do jogador, eles também entendem que num ano de Copa do Mundo, pelo momento que ele vive no Corinthians, não faz muito sentido ele sair agora. Ele tá com uma visibilidade bacana, tá ganhando títulos, tá construindo essa idolatria junto ao torcedor. Não faz sentido estrategicamente sair agora. Então não é interessante também. E pro Corinthians financeiramente também não vale a pena. Ou seja, Hugo Souza segue no timão. Mais uma proposta recusada e outras que virão nessa linha também serão recusadas. A menos que a multa dele é 100 milhões de euros, né? Aí a gente começa a conversar. E outra, ele não quer sair nesse momento exatamente por todo esse cenário que eu falei pra vocês, né? Um cara que tá em vias de repente, disputar uma Copa do Mundo e vivendo um grande momento no Corinthians, não tem por que sair. Gente, tem uma novidade. Olha que loucura. Martínez está voltando para o Brasil. Isso mesmo. José Martínez, o venezuelano, resolveu seu passaporte, já embarcou, postou até fotinho na rede social, dentro do avião. A gente não sabe como é que vai ser a situação dele, né? Ele deve chegar nesse sábado aqui, ou até já deve ter chegado, né? Entre sexta e sábado. Não será relacionado, obviamente, no derby contra o Palmeiras, no domingo, porque perdeu não só as atividades da semana, como as atividades dos últimos 40 dias, né? E assim, ele falou com o staff, né, com a diretoria, o pessoal conversou com ele, o Dorival ele não respondeu, então o Dorival tá meio pistola com ele. Ele vai ter que reconquistar a confiança do treinador, da comissão técnica, da diretoria, do próprio elenco, que não ficou muito satisfeito. Eu sei que ele tem vários argumentos positivos, né? Houve uma situação atípica dentro da geopolítica mundial, global, com a situação lá na Venezuela, mas o fato é que ele não tinha resolvido isso antes, né? E outros jogadores venezuelanos já se apresentaram, estão jogando no Brasil, e ele ficou preso lá porque ele dependia de um documento que até então não tinha sido liberado para ele. O fato tá voltando, mas vai ter que roer uma cuíca, como a gente fala aí, para poder convencer todo mundo de que ele merece um lugar no time. Acho que é um jogador que jogou muito contra o Vasco na final da Copa do Brasil, tem os seus altos e baixos, tem comportamentos que a gente considera inadequados, mas é um cara importante, fisicamente especialmente, né? Um cara que sobra fisicamente, e às vezes consegue colaborar dentro de um setor que o Corinthians busca, inclusive, reforços. Então Martínez está de volta, não agora para o derby, mas ali na frente, provavelmente podendo ser aproveitado. Se ele vai ter multa, se ele vai ser punido ou não, a gente ainda não sabe, tá? Vamos falar sobre o boletim médico do Corinthians, que divulgou nesta sexta-feira as situações dos dois jogadores que saíram lesionados ainda no primeiro tempo no jogo contra o Capivariano pelo Paulistão. O lateral esquerdo, Hugo, ele vai ficar um tempinho fora de combate, pelo menos uns 2 meses. Sofreu uma
uma lesão no joelho, onde ele vai ter que se submeter a uma artroscopia, né, para corrigir um menisco lá, e isso dá uma média de pelo menos 2 meses, né, para voltar com fisioterapia, preparação física e condição de jogo. Então o Hugo, que saiu chorando inclusive de campo. O Corinthians já tinha uma dificuldade na reserva do Matheus Bidu, porque o Hugo já era insuficiente, então imagina, agora você não tem nem isso, né? Então o Corinthians precisa seguir atrás de um lateral esquerdo reserva, substituto para o Matheus Bidu, senão ele vai ter que jogar todos os jogos. Ele entrou e até melhorou muito o time contra o Capivariano, mas a ideia era ter preservado o Matheus Bidu, e não foi possível porque o Hugo machucou. Então será preciso mais um jogador para essa função. Mesmo que sejam 2 meses, a gente já sabe que o Hugo é insuficiente. Então você precisa de um cara ali para repor o Matheus Bidu. E o outro é o Caio César, o que é lamentável, porque é um moleque que chegou muito bem, deu assistência na final da Supercopa, estava jogando muito bem nos primeiros 15 minutos, até que ele tem uma lesão muscular. O grau não foi informado, mas assim, vamos colocar entre 1 a 2 meses. Pelo menos 1 mês ele está fora, o Caio César. O que é uma pena, um jogador que vinha recebendo oportunidades, chegou faz pouquíssimo tempo, está super adaptado, e é um escape, é uma alternativa que o time do Dorival não tinha. Jogador de velocidade, de flanco, de drible, e ele tem aproveitado, pelo menos aproveitou a chance assim com algumas tentativas, mas agora ele vai ter que se ausentar aí por um período. Então Caio César e o Hugo, lateral, eles estão fora de combate por enquanto. Vamos falar de reforços? Olha a informação do portal Meu Timão, e o GE já confirmou também, então os principais portais já estão dando, do Corinthians tentando a contratação de Zakaria Labiad, marroquino meio-campista que jogou com o Memphis no PSV. Isso mesmo, estou falando de Zakaria Labiad. Ele tem 31 anos, deixa eu até confirmar se ele tem 31 anos mesmo, né? O Zakaria Labiad. Acho que é 31. 32, talvez. Ele é de 93. Ele fez em 25, 32, ele vai fazer 33 anos. Meio-campista que rodou a Europa, jogou em várias equipes, Premier League inclusive, no Fulham, jogou no Sporting de Portugal, jogou no PSV e no Ajax da Holanda também. Ele tem alguns números interessantes de 2024, por exemplo, eu estava olhando aqui, 31 jogos, 30 como titular, 6 gols e 9 assistências, ou seja, 15 participações em gols em 31 jogos. A metade dos jogos que ele participou, ele participou de algum gol pelo menos, né, de alguma forma. São ótimos números. Em 2025, ele tem menos, ele tem 6 gols e 4 assistências em 25 jogos, o que também não é uma média ruim, tá? São 10 participações em gols em 25 jogos, sendo 22 como titular. É basicamente a mesma média. Ele é um meio-campista destro que teve só uma lesão que o tirou de combate na temporada passada por 31 dias, deve ter sido uma lesão muscular. De resto, não é um cara que se machuca muito. E é um meio-campista que, em 2024, por exemplo, ele apareceu mais no mapa de calor, mais pelo lado esquerdo do campo. Em 2025, na última temporada, ele apareceu mais pelo lado direito, mais avançado. Ele é como se fosse dentro de um tripé de volantes, né? Ele é o cara da direita um pouco mais avançado. Ele não é um meia armador, embora possa fazer a função. Também não é um meia atacante, embora possa fazer a função de atacante de bico de área, um segundo atacante, um cara mais próximo do centroavante. Ele pode fazer essa função, mas ele joga mais na construção, na criação, na intermediária ofensiva, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito. É um jogador que o Corinthians não tem com essa característica, que tem, obviamente, né, a relação com o Memphis Depay, por eles terem atuado juntos. Isso foi lá em 2011 e 2012, mas facilita. Foi convocado várias vezes para a seleção do seu país, e a seleção de Marrocos está super badalada, né? Chegou na final da Copa das Nações Africanas, quarto colocada na seleção, na Copa do Mundo do Catar, está no grupo do Brasil, uma seleção que, né, tem lá o Hakimi, tem outros jogadores renomados, e ele já foi convocado várias vezes. Assim, é um cara que eu confesso não conheço. Ele estava no futebol chinês, no Dalian Yingbo, onde ele teve esses 6 gols e 4 assistências, 25 jogos e 22 como titular, mas está livre de mercado, tá livre de custos, né? É um agente livre, e o Memphis está até intermediando a situação. É um meio-campista dentro dos padrões de negócio do Corinthians.
né? Pelas características, pela condição financeira e pela idade também, a ponto de poder ajudar e colaborar com um salário dentro dos padrões aceitáveis pelo Corinthians. Você conhecia o jogador? Você gostaria de tê-lo no elenco? O que você acha do marroquino Zakaria Labiad? Por enquanto, uma negociação, ainda não uma confirmação. Comenta aqui, quero te ouvir a respeito disso e de todas as notícias do Timão e inscreva-se no canal. Bom, é isso, Rafael. Confesso pra vocês que eu não faço a mínima ideia quem seja esse marroquino aí. Até esqueci o nome do cara, que nome estranho do caramba, Zacaria. E não, o sobrenome dele é estranho, mas o primeiro nome, Zacaria, é fácil de lembrar. Mas não faço a mínima ideia. Ele é amigo do Memphis, né? Dei uma olhadinha aqui por cima, alguns lances dele, sei lá, cara. Eu achei ele, pelo pouco que eu vi, eu achei ele um jogador pouco lento, com pouca intensidade pra atuar aqui no futebol brasileiro. Mas sei lá, posso estar errado também, né? Então vamos ver se esse negócio avança ou não. Se não for um jogador muito caro, vem para agregar. Ele joga na posição ali do Garro, do Bredon, que tá fazendo essa função de armação. Então, se vier para agregar com salário baixo, não vai vir querer ganhar 1 milhão aqui, 1,5 milhão no jogador de 32 anos para 33, desconhecido pra gente. Então, se for um salário ok, né? Quem sabe? E Matheus Donelli fora do Corinthians também, emprestado. Amanhã o Coringão rejeitou essa proposta de 60 milhões de reais do Besiktas da Turquia. Esse time da Besiktas, os caras estão desesperados. Foram no goleiro do Santos, no Brasão, não conseguiram. Vieram aqui no Corinthians. Mano, não compensa. O Corinthians iria ficar com acho que 6 milhões de euros. Uma parada assim. Então não compensa, cara. O goleiro Hugo, se sair, cara, eu tô com medo do meio do ano. Da janela do meio do ano, Copa do Mundo e tal. Imagina a gente perder Breno Bidon, Yuri Alberto, Memphis Depay, Hugo Souza, cara, já é meio time praticamente aí. Então eu tô com muito medo dessa janela do meio do ano. Porque, cara, o elenco encaixou, mano. Dá pra gente tentar buscar Libertadores. Dá, mano. Claro que tem os times, o Palmeiras e o Flamengo sempre favorito, mas a gente ganhou dos caras. Então vamos confiar. Comenta seu palpite pro jogo de amanhã. Hoje tá aqui 2-0. Se inscreva no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo, valeu, é nóis.